Olá, dicotômicos! Começa agora mais um episódio do Dicotomia, o seu podcast de RI para quem não quer saber de RI, mas também para quem quer. Meu nome é Luísa e hoje eu saí da gestão do Instagram e estou aqui com Maria Rita. Olá, pessoal! E eu saí dos roteiros para falar com vocês. E no programa de hoje falaremos sobre elas, as novelas. Abordaremos a evolução desse gênero e também alguns fatos interessantes que ligam os folhetins brasileiros ao internacional. O objetivo do episódio de hoje está em observar o poder das novelas. Acredita que o Brasil já foi um país importador de novelas? Mas hoje as coisas são diferentes. Paixão nacional e produto de exportação, essas produções não só entram nas casas dos brasileiros, como também disseminam nossos costumes e cultura ao redor do mundo. Vamos começar? Então roda a vinheta. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Pode até não ser o seu caso, mas eu duvido que você não conheça sequer uma pessoa que acompanha uma novelinha. O Dicotomia mesmo adora uma teledramaturgia. O nosso episódio, Independência ou Sorte, por exemplo, foi criado a partir de uma ideia vinda da novela Novo Mundo. E apesar de claramente o enfoque estar no fato do Caio Castro ficar com todas as moças da corte e a mocinha fugir do cara mal para ficar com seu amado, uma coisa chama atenção para o nosso podcast: a representação dessa época tão contraditória, e principalmente dos eventos pré, durante e após o 7 de setembro. E olha, apesar de estarmos nessa semana do 7 de setembro, eu não vou traçar uma linha histórica dos eventos e eu vou tratar um pouco mais do impacto dele na teledramaturgia. Essas produções do audiovisual brasileiro se adaptam às realidades do país e constantemente ganham novos seguidores. Ao representarem o presente e o passado, elas buscam se aproximar constantemente das casas brasileiras. Além disso, elas têm um papel bastante interessante quando falamos sobre a projeção do Brasil internacionalmente. Isso porque, como explicam Francesco Ballerini e Dimas Kunsch, as telenovelas representam um dos mais importantes tipos de poder suave do Brasil, sendo capazes de moldar preferências e de seduzir milhões de pessoas no país e no mundo. E fazer um episódio sobre poder suave, ou soft power, sem falar de Hollywood pode até parecer meio estranho para alguns. Mas hoje vamos focar nos queridinhos do Brasil. Aliás, você sabia que o Brasil é o país com o maior número de vitórias na categoria Melhor Novela no ano internacional? Mas como começou esse fenômeno e como as nossas produções ganharam o mundo? Como o site Teledramaturgia destaca, em dezembro de 1951, pouco mais de um ano após a televisão ser inaugurada no Brasil, a TV Tupi colocou no ar a primeira novela, Sua Vida Me Pertence. Como ainda não existia o videotape, tudo era feito ao vivo, isso mesmo, como se fosse uma peça de teatro. Os 15 capítulos da trama foram exibidos às terças e quintas-feiras. O que se produzia na época eram histórias parceladas em 2 ou 3 apresentações por semana. Descobriu-se então que, para segurar o público, era necessário criar o hábito de mantê-lo diante do aparelho de TV todas as noites no mesmo horário. A partir da segunda metade dos anos 60, todas as emissoras passaram a investir decisivamente no gênero. Excelsior, Tupi, Record e Globo. Entretanto, a telenovela brasileira, mesmo dominando a programação, ainda não havia se libertado das origens radiofônicas e do estilo entendido por alguns como excessivamente dramático, que teria sido herdado das produções mexicanas, cubanas e argentinas. Assim, ao longo dos anos, as novelas não se preocuparam muito em abordar questões ligadas à realidade do país. Esse deslocamento fez com que as produções se focassem em histórias que abordavam a vida na corte francesa, no Marrocos, no Japão, na Espanha e assim por diante. Entretanto, as coisas mudaram no final daquela década. Com o gênero mais consolidado, houve a necessidade de uma mudança no estilo. O essencial agora seria inserir a identidade brasileira nas telenovelas. Com a chegada dos anos 1970, as produções já não eram mais as mesmas. Todas as emissoras aderiram à nacionalização do gênero e implementaram mudanças importantes. E uma das principais emissoras a fazer isso foi ela, a Globo. Aliás, é impossível falar sobre a história das novelas no Brasil sem citar a Rede Globo de televisão. A emissora propôs mudanças radicais na sua grade de novelas, o que seria entendido como o primeiro passo da empresa de Roberto Marinho para tornar-se líder na teledramaturgia brasileira, criando um padrão próprio admirado no Brasil e no exterior. Falando nisso, é interessante ressaltar
que a emissora foi praticamente uma das primeiras empresas privadas de origem nacional a iniciar sua expansão para o mercado internacional, por meio das exportações de serviços, sendo o principal produto as novelas e minisséries. Produtos esses pertencentes à indústria cultural, conforme explica Aldo Valentim. A partir de 1975, por exemplo, a Globo deu uma tacada de mestre. Ela passou a preencher o horário das 6 com adaptações de obras de literatura brasileira. Dentre as produções lançadas pela emissora na época, podemos citar Senhora, A Moreninha, Escravizaura, Maria Maria, A Sucessora e Cabocla. Tais produções se tornaram grandes clássicos da emissora, não só por terem captado o público interno, como também o estrangeiro. Escravizaura, por exemplo, se tornou um dos folhetins de maior sucesso internacional da emissora, se tornando um produto de exportação. Segundo a página do Centro de Crítica da Mídia da PUC Minas, Escravizaura foi a primeira novela nacional a ser comercializada para países da antiga Cortina de Ferro, como Polônia, República Tcheca e Ucrânia, e do continente africano, como Congo, Gana e Zimbábue. Já os anos 80 foram marcados por um número massivo de grandes produções, entre elas a novela Roque Santeiro. O folhetim, que havia sido vetado pela censura do regime militar em 1975, retornou em nova produção e conquistou o país, e se tornou uma marca daquela época. A partir daí, as novelas brasileiras começaram a ganhar fãs mundo afora. E, aliás, você sabe quais foram as produções mais exportadas pelo nosso país? Acertou quem pensou em Avenida Brasil, Totalmente Demais e A Vida da Gente. Cada uma dessas novelas já foi exibida em mais de 130 países. E apesar do top 3 ser formado por folhetins que contam histórias passadas no Brasil, algo curioso que podemos citar é que nosso país também fez sucesso em produções que abordaram a vida em outros locais do mundo. Caminho das Índias, um clássico das dancinhas dos anos 2000, foi a primeira novela brasileira a faturar o Emmy Internacional. Além disso, a produção já foi exportada para mais de 110 países. Outro grande sucesso nacional e internacional foi a novela O Clone, que abordou a história de amor entre Lucas e Jade, que se conhecem no Marrocos e se apaixonam à primeira vista, mas foram impedidos de ficar juntos devido aos costumes muçulmanos. A novela popularizou o bordão Ixalá quanto ouro. Você lembra? Muito ouro, Ixalá. Além disso, outro fato interessante é que em 2002, quando O Clone foi exibida pelo Telemundo, o nome preferido da comunidade hispânica nos Estados Unidos para batizar suas filhas foi Jade. Falar sobre a novela O Clone é particularmente interessante, pois a história aborda muitos aspectos da cultura árabe e apresenta personagens que são muçulmanos. Algo que pode parecer só um ponto em meio a tantos outros temas de novela, mas que para a época foi algo bem importante. Isso porque a novela estreou apenas 20 dias depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, um momento de inflexão para as pautas sobre os povos árabes e muçulmanos nos países próximos aos Estados Unidos. As novelas ajudaram a aproximar tanto os brasileiros do internacional quanto os estrangeiros do Brasil. Enquanto crescemos assistindo a personagem Sol sonhar em se mudar para os Estados Unidos, onde acreditava que teria uma vida melhor na novela América, os nossos irmãos argentinos vibraram com o capítulo final de Avenida Brasil, que, aliás, foi transmitido em um estádio de futebol no país que tem capacidade para 12 mil espectadores. Hoje, a Globo exporta novelas para mais de 170 países. Dentre esses, os mais assíduos compradores dos nossos folhetins eletrônicos são África do Sul, Angola, Argentina, Estados Unidos e Portugal. Aliás, é curioso citar que, segundo Aldo Valentim, Portugal foi um país estratégico e porta de entrada para as novelas brasileiras, não só para o mercado europeu, mas também por ter facilitado o ingresso no continente africano, que se iniciou pelos países da fala portuguesa, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Como trazido por Ballerini e Kunsch, a teledramaturgia brasileira foi hábil em ajudar a consolidar no mundo a imagem de um Brasil amável, pacífico e aberto a outros povos e culturas, ainda que isso não seja fundamentalmente a realidade.
Da mesma forma que os filmes e séries hollywoodianos não refletem necessariamente a realidade dos Estados Unidos da América. E, apesar de vivermos na era das séries e dos streamings, o hábito de parar durante a semana para assistir um novo capítulo da novela ainda continua vivo nas casas brasileiras. Além disso, reprises de nossas produções continuam a acontecer constantemente nos mais variados lugares do mundo. Para quem achou que novela não tinha nada a ver com relações internacionais, ficamos felizes que tenham chegado até o final desse episódio. E seguindo a nossa tradição, deixamos aqui as nossas indicações do dia. Luísa, o que você indica para o pessoal continuar se informando sobre as novelas brasileiras? Gente, então, assim, eu acho que uma novela essencial, que não foi citada, mas que marcou gerações de pessoas e que eu acho que deixou todo mundo com medo daqueles negócios de, já pensou em ser modelo? É Salve Jorge. E eu acho muito importante, citar essa novela. E além disso, eu gostaria de citar o artigo de Roberta Araújo Melo, que fala sobre a representação do negro nas telenovelas, que é algo que está acontecendo recentemente, né? Que nós estamos vendo muitas protagonistas pretas nas novelas atualmente. E como isso está realmente se tornando um relato mais fidedigno da sociedade brasileira, né? Porque está uma sociedade está uma diversidade maior nas novelas. E você, Maria Rita? Acho que isso é muito importante, o ponto que você trouxe. Um adendo só para o pessoal se situar. Está tendo uma procissão, né? Aqui na minha rua e talvez alguns foguetes sejam escutados, né, ao longo do episódio, mas eu espero que isso não atrapalhe a experiência de vocês. Mas voltando ao ponto das novelas, uma parte que Luísa falou que é muito importante sobre diversidade, representação da população negra, etc. É uma novela que inclusive foi muito premiada no exterior e também teve um sucesso muito bom no cenário nacional. É a novela Lado a Lado, que eu recomendo fortemente, é muito legal mesmo, acho que traz vários aspectos assim, da história do samba, da capoeira, que precisam ser mais falados de modo geral. E como eu sou nordestina e cresci assistindo Globo, outra novela que eu recomendo muito é Cordão Encantado. Embora ela ainda se apegue a alguns estereótipos assim, do Nordeste, eu acho que ela trata de uma forma muito lúdica aspectos da cultura tradicional com elementos de fantasia, de contos de fadas, né? A princesa sertaneja, essa cena. Então acho que assim, vale a pena pra gente relembrar esses pontos aí de quando a gente, enfim, se reunia na frente da TV pra assistir uma novelinha, que é sempre muito bom. Então é isso, pessoal, nós ficamos por aqui, espero que tenham gostado do episódio, continuem se informando mais sobre as novelas. Nas referências a gente vai deixar outros links também que vocês podem aprofundar a leitura, enfim. Para nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter somos dicotomia_cast e não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter mensal, a Dicotomias Expressas. E é isso, nos vemos numa próxima. Até a próxima!